Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 18 de maio de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Antes de mais nada, gente, eu quero mandar um alô para nosso amigo Carlos Nogueira, lá no Maranhão. Ele pede para eu mandar um abraço, aí um alô para os conservadores do Maranhão, e ele fez um comentário aqui muito bom. Diz que lá no Maranhão até pedra vira ovo cozido, a coisa tá ruim lá, hein? Meu amigo Carlos Nogueira, um abraço, meu amigo, obrigado pelo carinho. Gente, se de repente você mandar um comentário desses aqui e eu não responder, eu peço desculpas que, como eu posto muitos vídeos durante o dia, eu não tenho como acompanhar todos os comentários de cada vídeo. Então eu fico à mercê dos comentários que o YouTube destaca pra mim. Então toda vez que alguém manda um comentário nos vídeos, o YouTube escolhe alguns comentários e manda pra mim. E aí, às vezes o seu pode não ter vindo, tá? Mas se ele vier, com certeza eu vou responder. Seja de um bom dia, seja de alguma coisa, ou pedindo alguma coisa, eu vou sempre responder. Se eu não responder é porque o YouTube não mandou pra mim, tá bom? Então, bom, vamos à matéria, gente, que é vamos falar lá do Paulo Marinho, né? O Paulo Marinho que fez uma acusação essa semana contra o Flávio Bolsonaro. Aí a questão é, adivinha pra quem ele foi pedir socorro? Tem coisa estranha, tem caroço nesse angu, nesse mato tem coelho, cachorro, eu não sei, nesse mato tem coelho? Não, nesse mato tem, não. Nesse caso, nesse mato tem coelho, no mato sem cachorro é outra coisa. Vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aparece as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho? Um abraço pra vocês aí, nos ajuda aí. Um abraço aí, gente, ao pessoal que tem comentado os nossos vídeos, né? Principalmente o pessoal do Maranhão, muito obrigado pelo carinho de vocês, gente. Após acusar Flávio, Paulo Marinho pede proteção policial a Witzel. Olha só, gente, por que ele foi pedir logo ao Witzel proteção policial? E vocês não acham um pouco estranho, gente? Isso aqui não é pra... isso aqui dá uma ideia de que parece que ele quer passar uma imagem, né, assim... Vamos à matéria. O empresário Paulo Marinho afirmou neste domingo 17 que pediu proteção policial ao governador do Rio, Wilson Witzel, após ter acusado o senador Flávio Bolsonaro de ter recebido uma informação antecipada de um delegado da Polícia Federal sobre uma investigação que já havia descoberto as movimentações atípicas do ex-assessor Fabrício Queiroz. Só um detalhe aqui, gente. É bom entender que essa investigação estava no âmbito estadual. Ele faz essa ligação de um delegado, que na verdade era uma delegada, outro ponto, né, esquisito, que ele fala que foi um delegado, na verdade quem estava à frente era uma delegada. Segundo, que essa operação que o Paulo Marinho fala é a Operação Furna da Onça, e ela não investigava a questão das rachadinhas, porque isso é de âmbito estadual e não federal. Bom, vai deixar pra lá, né? Segundo o Marinho divulgou em seu perfil nas redes sociais, o pedido de proteção policial foi feito em função de novas circunstâncias surgidas nas últimas horas, que não foram detalhadas por ele, e foi atendido pelo governo Witzel. Muito estranho. Cruzoé procurou a assessoria do governador para confirmar a informação, mas ainda não obteve retorno. Ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro e suplente de Flávio Bolsonaro no Senado, Marinho disse que decidiu dar publicidade aos fatos que teriam ocorrido durante a campanha eleitoral de 2018, depois que o ex-ministro Sérgio Moro revelou a tentativa de interferência política do presidente na Polícia Federal no fim de abril. É bom lembrar que eu acabei de trazer uma nota do TRF2, justamente distorcendo, não, como é que se fala a palavra? Desmentindo isso aqui, né? Por isso que eu falei lá no começo que a questão do Flávio Bolsonaro é de âmbito estadual. O próprio relator desse caso da Furna da Onça diz que não é da competência da Polícia Federal. O Flávio Bolsonaro, né? Enfim, e outra coisa, nesse tempo, que é outra coisa que mostra a mentira, Bolsonaro ainda não era presidente da República, né? Quando a Furna da Onça foi parada, depois voltou de novo, Bolsonaro não era ainda presidente da República. Então veja que até os atos temporais coisam um pouquinho, mas toca o barco.
As revelações de Paulo Marinho foram feitas em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, segundo o empresário, que hoje é filiado ao PSDB e pré-candidato a prefeito do Rio. Tá explicado, né? Flávio Bolsonaro. Cadê? Perdão, aqui. Empresário. Aqui. O prefeito do Rio. Flávio Bolsonaro lhe contou em dezembro de 2018 que soube com antecedência que a Operação Furna da Onça seria desencadeada contra deputados estaduais suspeitos de corrupção. Detalhe, Flávio Bolsonaro já estava praticamente senador, não mais deputado, estava ainda no finzinho do mandato. Detalhe, foram 7 deputados, dos quais Flávio Bolsonaro não estava nessa lista. Bolsonaro ele entra em outra questão, que é a das rachadinhas. Veja como algumas coisas não batem, mas tudo bem. Foi nessa investigação feita pela PF e pelo Ministério Público Federal que surgiu o relatório do COAF apontando movimentações financeiras atípicas de uma série de assessores da Assembleia do Rio, entre eles Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz, ex-funcionário do gabinete de Flávio e amigo do presidente Jair Bolsonaro. Outro detalhe, realmente surgiu ali através da Furna da Onça, mas o que o Paulo Marinho não explica é que isso está na nota que eu trouxe para vocês mais cedo do próprio relator do caso. A relação, a investigação relacionada ao Flávio Bolsonaro, ao Queiroz, ela foi mandada para a primeira instância, no âmbito estadual. Mas, tudo bem. É outra coisa que foge um pouco da história do Marinho, mas vamos embora. Ainda segundo o Marinho, por recomendação do delegado da PF, cujo nome não foi revelado, que por um acaso o TRF2 também disse que não era delegado, era uma delegada, e dá o nome da delegada, inclusive, Flávio exonerou Queiroz e a filha dele de seu antigo gabinete em outubro. Queiroz é acusado de operar o esquema de Rachid, devolução de parte do salário pelos funcionários para o filho mais velho de Bolsonaro. Flávio afirmou neste domingo que as afirmações de Paulo Marinho são invenção de alguém desesperado e sem voto e que o empresário quer prejudicá-lo para assumir sua cadeira no Senado. E aí finaliza a matéria. Gente, vocês prestem atenção que tem um monte de falhas no depoimento desse cara. Primeiro, esse cara aparece para falar sobre uma interferência de Bolsonaro na PF ou uma interferência do presidente, quando ele ainda não era presidente. Que tudo isso aconteceu ali no ano passado, no ano retrasado, nas eleições. Olha só que interessante. Outro ponto que a gente tem que levar em conta, ele fala, não, eu resolvi falar isso depois que o Sérgio Moro falou de uma possível interferência de Bolsonaro. Bom, já ficou provado por A mais B que Bolsonaro não teve a menor nada a ver com essa questão de interferência. O próprio Moro já deixou isso bem claro, o ex-diretor da PF também já deixou isso bem claro, né? Enfim, o celular do Moro também deixou isso bem claro, ou seja, é mais um tiro que esse camarada deu, saiu pela culatra. Então vamos lá, os pontos principais. Bolsonaro não tinha nenhuma interferência com a PF, até porque ele era deputado ainda nessa época, né? Eleições e tal, ele não era candidato. Então já não dá para associar com a narrativa do Moro. Segundo, a Furna da Onça teve que parar, né? Foi atribuído isso também, um favorecimento. Bom, ela parou porque a regra da eleição diz que tem que parar. São leis eleitorais. O cara não pode ser preso. Por exemplo, uns dias que antecedem a eleição, que você não pode ser preso, você sabe disso, né? É regra, a não ser que você seja em flagrante. Outro ponto, ele fala a questão do delegado, não era delegado, é delegada. Eles não dizem o nome de quem é o delegado, não sei porquê, qual razão, escondem isso. Ele fala no seu Twitter que foi devido à circunstância das últimas horas, mas não diz quais são essas circunstâncias. É meio esquisito. Aqui o que eu vejo é o seguinte, eles tentam desviar o foco, de um lado, porque a PGR colou no Witzel, né? A PGR e o STJ colaram no Witzel.
De repente você vê esse cara surgindo com essa história de Flávio Bolsonaro, tentando ligar a questão do Sérgio Moro. Só que a questão do Sérgio Moro é Bolsonaro presidente. A questão do Paulo Marinho é Flávio Bolsonaro ainda antes do pai ser presidente. Então não tem uma lógica não existe ligação. Outro ponto que a gente tem que observar aqui é que Paulo Marinho, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, do Rio de Janeiro. Né? Então ele tem motivação política para manchar a imagem da família Bolsonaro, já que a família Bolsonaro está ganhando muito apoio no meio da população todo o Brasil, tendo em vista a situação dos que os governadores estão fazendo. Até porque Paulo Marinho tudo indica que vai ter o apoio de Witzel. Ora, ter o apoio do cara que tá ferrando com o Estado não vai ser boa coisa. Ter o apoio da família Bolsonaro ele não vai ter porque ele... mas ele era suplente. Pois é, ele foi suplente de Flávio Bolsonaro a contragosto. Isso, se não me engano, a própria Veja, ou é a Veja, ou foi a Veja, ou foi a Folha de São Paulo, faz uma matéria e ela mesma cita que a suplência do Paulo Marinho é algo que foi assim, né, forçada, a contragosto. A palavra inclusive usada foi essa, a contragosto. É bom entender também que o próprio Paulo Marinho, quando se afastou do Flávio Bolsonaro, chegou perguntaram a ele sobre essa questão e ele nunca denunciou nada. Pelo contrário, segundo ele, e olha que eles já estavam brigados, eles já estavam afastados. Segundo o próprio Paulo Marinho, em outras entrevistas do passado, né, não havia nenhum problema com Flávio Bolsonaro. Aí de repente agora, em meio a essa pandemia, Witzel se afundando, o apoio dele no caso, né, que é o do Witzel, quem vai apoiar o Paulo Marinho, aí o cara vem com essa história, e o cara é suplente do Flávio Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro sai hoje da cadeira de senador, quem assume é ele. A suplência é ele assume o lugar do Flávio Bolsonaro. Então você vê que tem um jogo político por trás disso tudo aí. Algumas coisas não batem, a informação é meio esquisita, a ideia de favorecimento, quando você vai na regra do sistema eleitoral, você descobre que não só a Furna da Onça, mas muitas outras tiveram que ser freadas naquele período para voltar depois. Né? A questão do delegado informou ao Flávio, mas não era delegado, era delegada, não dá nome aos bois. Fala como se tivesse uma suposta perseguição agora, porque agora está pedindo segurança. A pergunta é, o que foi que aconteceu? Quais são esses atos que surgiram nas últimas horas? E aí é onde entra aquele ponto, gente, que eles estão tentando passar uma imagem de que a família Bolsonaro quer se vingar, a milícia bolsonarista vai atacar ele. Vocês estão compreendendo agora mais ou menos o que ele está tentando fazer? Ele está tentando... Isso é um plano orquestrado. Ó, você denuncia, você fala que ele fez isso. Aí, isso é grave. O que você vai fazer? Você vai pedir depois proteção. Porque aí a gente vai passar uma imagem, você vai dizer que você vai pedir proteção, a gente vai passar uma imagem para a população de que a família Bolsonaro está te ameaçando. Isso vai arremeter à milícia. Lembra aquele papo de Bolsonaro, milícia, Bolsonaro? Pois é uma forma de tentar trazer essa narrativa de volta. Ou seja, eu peço proteção, você pede proteção, o Witzel lhe dá proteção, né? E a imagem que vai ficar é que você denunciou o Flávio Bolsonaro e eles estão lhe perseguindo. O único ponto que nessa história toda eles não se tocam é que as denúncias contra o Flávio e outras piores do que essa já vieram. E você não viu nenhuma ação da família Bolsonaro para mandar matar, bater, chutar, cuspir ou qualquer coisa em ninguém. Pelo contrário, deixa os caras à vontade. Então, você pega o depoimento do cara, você pega os fatos, você pega, inclusive, até a própria trajetória. Gente, peguem aí na internet as matérias que esse cara deu em entrevistas sobre o Flávio Bolsonaro o ano passado. Tentem vincular ao que ele está falando agora, você vai ver que tem uma diferença muito grande. Talvez aqui, mas isso aqui não é questão de defender, é questão de fatos, está aí na internet. Você continua iludido se você quiser. Se você quiser ficar iludido na narrativa, você fica. Agora, se você tiver coragem, a palavra é essa, coragem, de ver a verdade, pesquise sobre Paulo Marinho. Veja quem foi esse cara.
aonde ele participou e de quais governos ele participou. E veja também o que ele falou da família Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, mesmo depois de ter rompido com a questão da família Bolsonaro. É bom vocês observarem isso, gente. Aí vocês vão descobrir que alguma coisa está muito errada nessa história, nessa nova narrativa do Paulo Marinho. É isso que a gente tem que fazer, é observar os fatos. Ver os fatos de verdade, o que está acontecendo e como está acontecendo. A gente não pode se apegar. O próprio TRF2, eu trouxe a matéria agora há pouco, o próprio relator desmente a narrativa do cara. O próprio relator, gente, desmente a narrativa dele. Né? Ele faz uma nota explicando tudo direitinho, por que a funa da onça parou, quando ela voltou. Explica a questão, inclusive eles falam, vamos apurar, se houve vazamento, vamos apurar. Só que ele diz assim, ele ressalta, ele deixa bem claro que quem estava na frente da PF nesse momento era uma delegada, e ainda tá assim lá na nota, e não um delegado do sexo masculino, tá escrito com essas palavras. Ou seja, tem, né, a questão que ele tenta levar para o Flávio Bolsonaro da rachadinha, o próprio, preste atenção, o próprio relator esclarece isso também, dizendo que não era do âmbito da furna da onça investigar isso daí, que era do âmbito estadual, ou seja, como é que um delegado, supositoriamente vamos dizer, um delegado vai falar para o Flávio Bolsonaro que vai ter uma operação da furna da onça contra ele, sendo que o caso não é da furna da onça, é do Estado, do MPRJ, do Estado do Rio de Janeiro. É tanto que todas as questões das rachadinhas, e é bom nós prestarmos atenção nisso, a furna da onça não foi só em cima da questão do Flávio Bolsonaro, porque a matéria é colocada como se tivesse descoberto a do Flávio Bolsonaro. Mas esquecem de dizer que são 22 nomes. Preste atenção que a furna da onça aqui fala de 7 apenas. Opa, peraí, Guli, mas se são 7 investigados pela rachadinha, e como é que só tem 7? São 22 investigados pela rachadinha, como é que só tem 7 aqui na lista da furna da onça? Inclusive esses 7 aqui são aqueles que tiveram mandatos cassados, lembram? No começo do ano passado? Ou foram presos, foram até eleitos, por acaso, né? Inclusive em fevereiro eles pediram ao STF para poder sair e ir lá, né, tomar posse, fazer a diplomação, depois voltava para a cadeia, não puderam. Depois o STF deu autonomia para a Alerj ignorar as prisões, eles foram lá e soltaram os caras. Veja como que foge a realidade do caso. Quem está na questão das rachadinhas é o Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro. Né? O Ministério Público do Rio de Janeiro. A PF, ela só foi até o momento que descobriram através do COAF. Quando eles descobriram que havia movimentações dentro da Alerj, que deputados, tal, e surgiu os 20 e poucos nomes, eles encaminharam para a instância de competência, que é a primeira instância, e foi para a PF, para o MPRJ do Rio de Janeiro. Então veja, peraí, como é que o cara é avisado de uma operação que na verdade não é da competência dessa operação? Vocês entenderam? E a matéria, como eu já falei, eles fazem ênfase só no Flávio Bolsonaro, mas essa operação da furna da onça, ela foi a linha toda, não foi só a do Flávio Bolsonaro, né? Isso aí tem André Siciliano, tem outros e muitos outros nessa lista, mas a impressão que dá é que apenas o Flávio Bolsonaro foi alvo dessa pequena operação. Por isso que é bom esclarecer os fatos. Mas vamos tocar o barco. A pergunta é por que ele foi pedir arrego logo pro Witzel? Isso é estranho. E detalhe, o Witzel, a gente viu ali a assessoria dele, também nem falou nada. Quando perguntada se confirmar foi verdade ou não, todo mundo calado. Canal Brasil Notícias. Acho que dá pra gente entender, né? O superfaturamento é tanto no Rio de Janeiro que eles precisam mudar o foco mais depressa